pessoal, Bárbara Centelhas da Agrimet aqui. Estou de volta com mais uma edição do ClimaCast. ClimaCast que é essa parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos atualizações sobre o clima para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, não tenho muitas atualizações em relação ao El Niño. Hoje o vídeo vai ser partido praticamente já para os prognósticos aí de previsão do tempo para os próximos 15 dias. Estamos na condição de El Niño, esse El Niño tende a se intensificar, já discutimos bastante isso nos últimos vídeos, então enquanto não tiver nenhuma atualização significativa, ficamos com essa atualização mais recente de que o auge do El Niño ainda está para ser atingido a partir de dezembro e janeiro. Não que os seus impactos já não tenham sido sentidos, né? Então a gente tem visto um excessivo volume de chuvas ocorrendo não só no Rio Grande do Sul, como parte de Santa Catarina também, trazendo até condições catastróficas, né? Já discutimos isso também. E o cenário agora daqui para frente é de chuvas ainda elevadas, né? Então é um cenário de atenção pro estado do Rio Grande do Sul. E como eu sempre falo, né? Os extremos são sempre nocivos, né? Então uma laninha gera impactos negativos, mas um El Niño de classificação moderada a forte, como já entrou, também pode trazer impactos negativos para as culturas que estão em campo e para a população, né? Então a gente tem visto aí problemas no trigo, dificuldade com o plantio do arroz, até o mesmo início da safra de soja gera uma preocupação. Então vamos dar uma olhadinha no que está sendo previsto aí para os próximos dias. Começando aqui com a região noroeste que nós começamos aqui com Santa Rosa. Além da previsão, eu também trouxe uma análise para a gente ver o acumulado, né, dos últimos 15 dias. Então Santa Rosa, nos últimos 15 dias, desde o início de outubro até agora, mais ou menos dia 16, 17, acumulou 176 milímetros, um pouco espaçados, né? Lembrando que esses dados aqui que nós usamos são de estações próximas, né? Estações públicas, óbvio que pode ter tido uma variação nesse volume, mas o observado foi de 176 milímetros em média. Daqui para frente, o que a gente pode esperar? São temperaturas um pouco mais altas, né? Sem essa queda que foi observada com essa frente fria que chegou nos últimos dias, temperaturas mais estáveis, uma amplitude menor entre a máxima e a mínima, principalmente entrando no mês de novembro. E a previsão de chuva, a gente tem uma divergência em relação ao clima-tempo e NOAA, que nós já observamos aí nos últimos vídeos, né? E até destacando para vocês aqui, Santa Rosa se aproximou muito mais do que o NOAA estava prevendo nesse caso, mas foi uma exceção. Na maioria das previsões, a clima-tempo foi mais assertiva, né? Ela também tende a jogar mais para cima, tá? O NOAA sempre joga um pouco mais para baixo do que o observado e a clima-tempo um pouco mais para cima, mas nesse caso aqui de Santa Rosa, o NOAA foi o que mais se aproximou entre o previsto e o observado. Daqui para frente, o NOAA soma 116 milímetros nos próximos 15 dias, enquanto a clima-tempo aposta num cenário um pouco mais drástico, de 213 milímetros, concentrando um volume bem significativo agora no dia 18 de outubro. E aí a distribuição dos volumes nos próximos dias seguem muito parecidas, né? Datas muito semelhantes entre as previsões de chuva do NOAA e da clima-tempo. Olhando São Luís Gonzaga acumulou nos últimos 15 dias um volume maior do que Santa Rosa, né? Um pouco aí em torno de 40, 50 milímetros a mais, somando 222 milímetros nos últimos 15 dias. E a previsão, segundo a clima-tempo, segue mais ou menos nessa mesma escala, né? Nessa mesma magnitude, de 215 milímetros, também trazendo essa divergência, principalmente pela chuva prevista no dia 18 de outubro, que também supera aqui a casa dos 70 milímetros em um único dia, enquanto que o NOAA não prevê essa chuva tão intensa para o dia 18 e distribui mais essa chuva nos próximos 15 dias, somando 117 milímetros aproximadamente. Entrando em Campo Novo que nos últimos 15 dias da região do Noroeste foi a que acumulou o maior volume de chuvas, então dando 266 milímetros, com destaque aqui para o dia 4 de outubro, que passou a marca aí de 110 milímetros, atingindo quase 120 milímetros em um único dia. Então, volumes bem consideráveis e acontecendo num período muito curto, né? E daqui para frente a gente tem uma divergência entre os modelos também. Clima-tempo segue prevendo mais chuvas, né? Não na magnitude que estava sendo prevista para Santa Rosa e São Luís Gonzaga. Então, aqui somando 143 milímetros, enquanto que o NOAA soma um volume um pouco menor, mas ainda assim significativo, de 103 milímetros.
Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui com Água Santa, que também acumulou um volume extremamente significativo de chuva nos últimos 15 dias, somados aí 308 milímetros, né? No dia 4 também batendo a marca de 100 milímetros, depois no dia 12 aproximadamente 80 milímetros. Apesar de um pouco espaçada, essas chuvas, os volumes são extremamente altos, né? E a previsão, Clima, Tempo e NOAA seguem um pouco mais próximas, né? O NOAA prevendo 184, 185 milímetros, a Clima, Tempo um pouco mais, sendo previsto de 214 milímetros nos próximos 15 dias. E a gente observa esse mesmo cenário da magnitude da temperatura, né? A amplitude térmica um pouco menor do que nos últimos 15 dias. Clima, Tempo concentra o maior volume agora no início da nossa quinzena, enquanto que o NOAA traz maiores volumes a partir aí do dia 27, 28 e 29 de outubro, fechando o mês de outubro, iniciando o mês de novembro. Olhando Sarandi que a gente tem um cenário um pouco diferente, né? O acumulado segue muito parecido, então somando 232 milímetros, um pouco menor do que a Água Santa, mas ainda assim um volume significativo, enquanto que a previsão já mudou um pouco. O Clima-Tempo não traz uma previsão tão alta, né? Soma 92 milímetros, enquanto que o NOAA traz um volume um pouco maior de 142 milímetros, de novo concentrando aqui no dia 28, 29 e 30 de outubro. Olhando Não Me Toque, a gente já volta para o cenário padrão que nós estávamos vendo, também o acumulado aí em média de 227 milímetros nos últimos 15 dias, com destaque para o dia 4, dia 7 e depois o dia 12 de outubro, com volumes superiores aí a 50 milímetros, tá? E daqui para frente, Clima-Tempo soma 200 milímetros, concentrando volumes significativos novamente agora no dia 18, 19 e 20, principalmente, depois retomando essa chuva a partir mais ou menos do dia 24, contra o NOAA, que traz 149, 150 milímetros aí nos próximos 15 dias, de novo, dia 28, 29 e 30, com os maiores volumes previstos pelo NOAA. Olhando Ibirubá que acumulou nos últimos 15 dias 210 milímetros, também um volume bem significativo de chuva, distribuídos aí entre o dia 4, 6, 7, 12 e agora, né, dia 16 para o dia 17, e a previsão segue de bastante chuva, tanto pelo NOAA quanto pela Clima-Tempo, somando 140 milímetros pelo NOAA e 197 milímetros pela Clima-Tempo. O período que essas chuvas ocorrem são muito similares, o que varia novamente a intensidade. Clima-Tempo trazendo mais volumes de chuva agora nos próximos 3, 4 dias, como a gente vê a previsão numérica, que também concentra um volume maior, né, do INMET, eu não trouxe ela aqui, mas ela concentra um número maior de chuva nesses próximos dias, enquanto que o NOAA traz os volumes mais significativos a partir do dia 28. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui por Panambi. Então, Panambi que também acumulou um volume considerável nos últimos 15 dias, de 228 milímetros, nos mesmos dias observado nas outras regiões, né? Então, dia 4, 7 e 12, e também uma chuva agora no dia 17. A previsão segue o mesmo padrão, Clima-Tempo trazendo um volume mais significativo de 207 milímetros, em contrapartida o NOAA traz 137 milímetros, mas também tem essa variação, Clima-Tempo trazendo maiores volumes nos próximos 3 dias principalmente, e NOAA trazendo um volume mais significativo a partir do dia 24 e depois dia 27, 28 e 29 de outubro. Olhando Cruz Alta de novo, né, tivemos um acumulado bem significativo nos últimos 15 dias, de 230 milímetros, e a previsão daqui para frente de 196 pela Clima-Tempo e 131 pelo NOAA. Destaque aqui para o dia 18, né, que é logo quando vai sair esse vídeo, e traz uma previsão de aproximadamente 70 milímetros para o dia 18, e aí essa chuva tende a ser um pouco menor, tanto na previsão do NOAA quanto no da Clima-Tempo ao longo da quinzena. Olhando Tupanciretã que também acumulou volumes superiores a 200 milímetros nos últimos 15 dias, então dando 203 milímetros, né? E daqui para frente tende a acumular valores superiores a 100 milímetros, mas a previsão NOAA e Clima-Tempo começam a convergir um pouco mais, né? Então a Clima-Tempo soma 131 milímetros, e essa diferença, né, de um volume um pouco maior também fica concentrada na previsão agora do dia 18, enquanto que o NOAA soma 119 milímetros distribuídos aí ao longo dos próximos 15 dias.
Olhando Júlio de Castilhos temos dois cenários muito parecidos, né, com a região de Tupanciretã. Então, o acumulado também muito próximo, daqui somando 206 milímetros nos últimos 15 dias. E a previsão, a gente também vê uma maior convergência entre os modelos de previsão do NOAA e da Climatempo. A NOAA somando 123 milímetros contra a Climatempo, que soma 131. Então, muito similares. E, de novo, destaque aqui, principalmente para o dia 18, segundo a Climatempo, onde teremos um volume maior de chuvas aí batendo 50 milímetros no dia 18. Entrando por fim na região Centro-Sul, que começamos por São Cepé, então São Cepé teve um acumulado já bem menor em relação às demais regiões analisadas, né? Somando 102 milímetros nos últimos 15 dias, concentrados no dia 4, 12 e agora no dia 17. Daqui para frente, a soma, Climatempo ainda traz um volume mais considerável de 121 milímetros, NOAA já cai um pouco esse volume para 93 milímetros, que se distribuem aí principalmente nos primeiros 10 dias da nossa previsão. Avançando para Caçapava do Sul, a gente já teve uma mudança bem drástica, tanto do observado dos últimos 15 dias, quanto da previsão dos próximos 15, né? Então, o acumulado foi de 69 milímetros aqui para Caçapava do Sul e a previsão fica em torno de 89 milímetros, segundo a Climatempo, e 77 milímetros, segundo o NOAA. Há uma divergência quando essa chuva ocorre, a Climatempo concentra grande parte desse volume no dia 23 e no dia 24, e o NOAA distribui isso um pouco melhor a partir aí do dia 20, com destaque para o dia 20 e para o dia 27 de outubro. Olhando Bagé também o acumulado de chuva dos últimos 15 dias foi muito menor, então esse volume intenso de chuvas observado não chegou a atingir a região de Bagé, pelo menos não nos últimos 15 dias, com os dados que a gente tem das estações que nós temos. Então, o acumulado foi de 16 milímetros e a previsão também é um pouco menos drástica, né? Climatempo ainda soma 90 milímetros de novo no dia 23 e 24 e um pouquinho no dia 25, então essa concentração em 3 dias desse volume, enquanto que a NOAA soma 59 milímetros e distribui isso melhor num período aí em torno de 6, 7 dias. E por fim, nós temos Arroio Grande, que também acumulou 16 milímetros nos últimos 15 dias, e daqui para frente também traz uma previsão de volumes menores. Então, Climatempo somando 75, concentrados no dia 23 e 24, e o NOAA traz 41 milímetros, também grande parte concentrado no dia 23 e 24, e posteriormente no dia 27 de outubro. Bom, acho que o que preocupa agora, né, é a condição do plantio. Então, quando a gente tem esse prognóstico de ainda volumes muito significativos de chuva, é muito importante a gente entender como que essa chuva está se distribuindo, né? Então, eu trouxe a previsão para os próximos 30 dias, né? A gente traz a previsão de 15, mas aqui no Agrimax a gente tem o índice de favorabilidade climática para a operação do plantio, sendo previsto até o final da nossa previsão de 30 dias, até o dia 16 de novembro. E o que a gente consegue observar? Então, o vermelho quer dizer que não há condições ideais em termos de condições climáticas e disponibilidade de água no solo para realizar o plantio, tanto pelo excesso quanto pela falta. O amarelo significa que está razoável e o verde que está muito favorável. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o vermelho, a inviabilidade, está muito relacionada ao excesso de água no solo. A gente consegue ver que para os próximos dias a gente tem um cenário predominantemente para todas as regiões analisadas aqui, de janelas desfavoráveis para a operação de plantio, com exceção de alguns dias, como aqui no caso do dia 21 e depois mais para o final do mês, que começa a abrir, né, então dia 30, 31, uma janela mais longa de favorabilidade para plantio. O mês de novembro tende, né, a gente tem menos previsão de chuva para o mês de novembro por enquanto, tende a ter janelas mais favoráveis, encurtar os períodos desfavoráveis para operação de plantio, mas lembrando que essa previsão do tempo ela ainda é muito incerta, né? A gente está falando aí de 15, 20, 30 dias para frente, então é importante ir acompanhando isso dia a dia e também se atentar às janelas dentro do dia, né? Que a gente está olhando numa escala diária, mas acompanhar as condições de previsão do tempo numa escala menor, de 6 em 6 horas, de hora em hora, pode viabilizar algumas operações de campo, principalmente em cenários aí que abre o tempo, o céu fica limpo e aí é possível fazer o trato cultural, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Sei que esse cenário de chuvas extremas preocupa
né, os produtores da região do Rio Grande do Sul. Vamos ficar acompanhando, vamos ver se tem alguma mudança, né? E daqui 15 dias eu tô de volta com mais atualizações. Até mais!